E na terceira aula do nosso curso de antotipia, eu vou ensinar o que vocês tanto me pediram, como fazer o processo de antotipia no tecido e também como criar o pigmento azul. E olha só que resultado lindo, gente. Essa aula está repleta de dicas e se você está gostando, já peço, me dá aquele like, compartilhe esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal. Então vamos lá aprender? E agora vamos ao material campeão de solicitações, que é o tecido. Vocês me pediram muito para ensinar como fazer antotipia no tecido e vocês vão ver que é muito fácil, que o processo é o mesmo, né, do que se nós estivéssemos passando no papel, como eu ensinei a semana passada. Só alguns detalhes que vão mudar um pouquinho, mas vocês vão ver que é bem fácil, tá? E eu vou continuar utilizando a emulsão de cúrcuma. Aqui eu tenho a cúrcuma com álcool, que é a emulsão que eu ensinei vocês a fazer na aula 1. Então, quem não assistiu a aula 1, assista, porque lá eu ensino direitinho como fazer a emulsão de cúrcuma, que é a que eu vou utilizar agora no tecido. E para passar é bem simples, gente. Pega um pincel aqui de cerdas macias e é só aplicar, né, como se fosse uma tinta mesmo, sobre o tecido. Bem fácil. Aqui provavelmente eu vou aplicar mais de uma demão e é só ir passando aqui no tecido. Pronto, gente, olha, já passei uma demão. Essas manchas mais escuras que ficaram é porque eu não coei, né, aquele pozinho, mas como eu já mostrei para vocês, depois que seca, aí esse pozinho a gente retira facilmente, tá? Então vou deixar secar essa primeira demão e vou preparar mais um pouquinho e após a secagem vou passar a segunda demão da emulsão de cúrcuma. Pronto, gente, já secou a primeira demão, agora eu vou para a segunda demão. Vocês viram que aquelas manchinhas saíram, né? Eu só passei um paninho assim, gente, ó. Passo o paninho assim, que nem a gente fez com papel na aula passada, que aí o pozinho sai e fica só o tecido, tá bom? Ou então você coa, né? Aí dá menos trabalho. Olha, e agora, novamente, vou passar a segunda demão da cúrcuma. Só lembrando, gente, quando a gente deixa para secar, tanto aqui no papel quanto no tecido, deixem para secar em um local escuro, não coloca no sol ou num lugar muito claro, porque senão a emulsão ela já vai começar a reagir à luz, né? Então isso é muito importante. Às vezes a gente distrai e acha que o tecido é como se fosse uma roupa, vou pôr no sol para secar mais rápido, e não pode. Você pode até adiantar a secagem com secador de cabelo, como nós fizemos com papel, mas o secador também tem que estar na temperatura frio, não usem a temperatura quente. Mas se tiver um dia quente, isso aqui seca rapidamente, não precisa, né, ficar se preocupando, tá? Então agora que eu passei a segunda demão, vou deixar secar e depois nós vamos para a próxima etapa, que é colocar o tecido no sol, tá bom? E uma outra emulsão que vocês me pediram bastante foi a cor azul. Vou ensinar para vocês também como fazer a cor azul, que fica belíssimo. E para isso, gente, nós vamos utilizar, olha só, o repolho roxo. Porque o repolho roxo, ele tem um pigmento chamado antocianina, que quando a gente modifica o pH desse pigmento, ele pode criar várias coisas, depende muito da questão do pH que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho. Quando ele fica entre 8 e 9, esse roxo aqui vira azul e fica a coisa mais linda, mas você também pode fazer verde, pode fazer o roxo, até vermelho a gente consegue, dependendo do pH que você transforma aqui a emulsão. Então agora
eu vou ensinar vocês como fazer, né, o azul, que foi o que mais me pediram. E é bem fácil, gente. Vou usar novamente o liquidificador, né, colocar aqui o repolho roxo dentro do liquidificador. E desta vez, ao invés de colocar o álcool, eu vou colocar a água, porque depois fica mais fácil para eu fazer o controle do pH e obter a cor azul, tá, gente? Então, não é que seja proibido usar o álcool, mas com a água eu tenho um controle melhor que vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? Então, vou colocar uma boa quantidade aqui dentro do meu liquidificador. E aqui tem água fria. Vou adicionar um pouco d'água para ajudar a emulsionar. E novamente, né, gente, como eu fiz com a beterraba, eu vou bater essa mistura. E pronto, gente, como eu fiz anteriormente, né, depois de bater, eu vou coar primeiramente aqui numa peneira e depois, quando tiver só o líquido, vou passar de novo ou numa peneira mais fina ou num filtro de tecido ou papel, para que não fique nenhum pedacinho, né, aqui do repolho, tá? E olha só, gente, que cor linda que já ficou, né? Esse tom de roxo aqui maravilhoso. E agora eu vou ensinar para vocês como transformar esse roxo aqui num lindo tom azul, que é o que nós precisamos para o nosso trabalho. E pronto, gente. Aqui já coei, olha que cor linda que ficou, né? Depois que eu passei naquela peneira, eu passei também num filtro de papel, desses de café. E agora realmente ficou só aqui a emulsão, né? Que nós vamos transformar no azul. E como eu falei para vocês, o nome do pigmento aqui do repolho é antocianina. E para que ele se torne azul, o pH dele tem que ficar entre 8 e 9. Para isso, você pode acompanhar com uma fita, né? Medindo o pH até chegar em 8 ou 9 para ter o tom azul certinho. Ou fazer como eu vou fazer agora, né? Olhando mesmo, porque eu não tenho a fita. Porque, por exemplo, se o pH dele chegar a 10, ele já vai passar a cor verde. Então, não vai ficar o azul que nós queremos. Então, eu vou bem devagar aqui. E para mudar o pH, eu vou utilizar novamente, gente, o bicarbonato de sódio. Aqui eu tenho aproximadamente 100 ml de água. Então, vou colocar só uma pontinha de bicarbonato, olha, bem pouco mesmo, não precisa muita coisa. E vou colocar aos poucos aqui na mistura do repolho, tá, gente? Até chegar no tom de azul que eu quero. Então, vou começar, ó, apenas gotejando um pouquinho e vou mexendo. Na hora que chegar no tom que eu quero, aí eu paro de adicionar aqui o bicarbonato de sódio. Vou colocar mais um pouco e vou misturando. Se eu tivesse com a fitinha, eu colocaria a fita aqui e quando a fita chegasse em 8 ou 9, eu saberia que já estaria, né, no ponto certo. Mas como eu não tenho, vou colocando aos poucos. Vocês estão vendo? Olha, um restinho que fica, ó, só de colocar o bicarbonato, tá vendo como já fica azul? É esse efeito que eu quero aqui, mas eu vou continuar colocando aos poucos. Onde já tá modificando o tom, né, do nosso roxo aqui. Mas já tá quase lá no azul. E olha só, gente, já chegou no azul. Olha que tom lindo de azul que ficou, né? Tudo isso por causa da mudança do pH. Então, depois, se vocês quiserem, me peçam aí nos comentários que eu mando até uma tabela para vocês para saber o quanto que vocês têm de colocar do bicarbonato para obter outras cores aqui com a emulsão, né, do repolho roxo. Mas olha só, aqui provavelmente já atingiu, né, o pH 8 e 9 e eu já tenho a cor azul para usar aqui no nosso trabalho. E agora chegou o momento de aplicarmos a emulsão azul maravilhosa que nós fizemos com o repolho e como as demais eu vou aplicar no papel.
Então a aplicação, gente, é igual, né, para qualquer emulsão, é só aplicar assim com o pincel. E olha só que tom de azul lindo, né? Essa aqui é só a primeira demão, mas eu pretendo passar outras. Então agora o processo é o mesmo, gente. Eu vou passar essa demão aqui de azul, vou deixar secar e vou passar pelo menos mais umas duas. Eu acredito que 3 já ficará um tom de azul bem bonito, tá? Então agora o processo é o mesmo, passa, seca e passa outra demão, e depois que eu já tiver passado todas, aí eu volto para nós colocarmos também no sol esse trabalho com a emulsão azul do repolho, tá? Até já, gente. E agora que todas as superfícies já secaram muito bem, vamos preparar para levar ao sol. Nessa daqui que eu fiz com o repolho roxo, eu vou novamente utilizar a foto do garotinho, porque eu quero no final do curso fazer um comparativo com vocês, para que tenham ideia, né, de como ficou a impressão da fotografia nos vários tipos de emulsões, né? Então eu vou continuar usando essa mais para a gente comparar, tá? Mas aqui você poderia, além da fotografia, usar folhas, como nós já fizemos, enfim, qualquer tipo de máscara que você queira reproduzir aqui, no caso, no papel, tá? Então, novamente, olha, eu coloquei aqui a foto em positivo sobre o papel seco, né, com a emulsão azul, e sobre ela vou colocar um vidro. Como já expliquei na outra aula para vocês, se não tiver um vidro, pode ser um pedaço de acetato, um pedaço de acrílico. O importante é que seja algo que tenha algum peso, né, para empurrar a foto e para que não entre luz aqui nas laterais. Então eu gosto bastante de usar o vidro, mas qualquer superfície transparente, né, que deixa a luz do sol passar, servirá para você fazer esse processo. E aqui novamente eu prendo bem, estou usando esses prendedores para que fique bem aderido aqui a imagem e o papel sobre uma superfície dura, tá? E a parte do tecido eu vou fazer, olha só, com essas flores aqui que eu recortei em EVA. Porque o que é importante, né, gente, é tampar o sol. Então, tanto faz se é uma foto em positivo, se é um papel, uma cartolina com algum desenho, se é uma folha natural. O que vai servir é servir de máscara. Essa aqui é na cor preta, porque é o EVA que eu tenho disponível no momento, mas poderia ser um EVA branco, desde que ele fosse grosso o suficiente para não deixar a luz passar. A cor aqui é independente, tá? Só na fotografia que é recomendável você usar branco e preto, porque precisa, essa parte aqui tá bem escura. Porque, por exemplo, se fosse uma foto impressa aqui colorida e tivesse uma cor muito clara, camiseta amarela, por exemplo, deixaria passar muita luz. Então, o preto e branco é o ideal, né, para você usar como máscara aqui no trabalho. Vou distribuir aqui para que fique uma estampa de flor bem bonitinha aqui no tecido. Olha só. E agora a mesma coisa. Vou colocar sobre o tecido o vidro e também vou prender, né, com esses prendedores aqui para ficar bem firme. Pronto, gente. Agora é só colocarmos o sol. A cúrcuma, como eu já mostrei para vocês, se tiver um sol quente, mais ou menos 2 horas ela já reagiu bem, você já pode retirar. Essa emulsão de repolho, aí você vai ter que observar. Um truque, né, para vocês saberem que hora precisa retirar do sol, é só ir observando. Na hora que aqui ao redor, olha, já tiver bem mais claro do que esse azul que está aparecendo, significa que já foi o suficiente, né, que a parte aqui escura já está marcada e você já pode retirar do sol, né? Não dá para falar assim um tempo exato, porque depende muito da quantidade que você colocou de emulsão, depende do sol, se o sol está muito quente, se está um dia nublado. Então, a observação é bastante importante em toda a técnica de antotipia, independente da emulsão que você está usando. De vez em quando observar, se já clareou aqui ao redor,
significa que você já pode retirar do sol, né? Porque a imagem já estará estampada na superfície que você escolheu, tá bom? Então agora eu vou colocar os dois no sol e depois que já tiver ficado o tempo suficiente, eu volto para nós irmos para a próxima etapa. Até já! Bem, eu deixei os dois trabalhos durante uma tarde, o sol estava bem forte, com mais ou menos do meio-dia até umas 16 horas, e agora eu retirei para nós vermos o resultado. E vamos ver primeiro aqui no tecido como ficou. Eu vou retirar aqui o vidro. Esse aqui é o que eu fiz com a cúrcuma e tecido. Olha só, gente, marcou super bem o tecido, ó. Vou retirar as outras flores. Olha só que lindo que ficou a estampa, né? Vou mostrar de pertinho. Olha só que legal que ficou, né, gente? Eu achei que ficou bem marcado e bem bacana. Realmente, a cúrcuma é o material que, a meu ver, dá o melhor resultado, a melhor reação, né, ao sol. E vocês lembram que na primeira aula, quando nós fizemos com a cúrcuma e no papel, para que ela ficasse assim com essa cor mais escura, eu mergulhei numa solução de água com bicarbonato de sódio. Se você quiser, reveja a primeira aula, que lá eu explico bem direitinho esse processo. Só que com o tecido, gente, nós não podemos fazer a mesma coisa. Por quê? Se eu mergulhar esse tecido aqui na água com bicarbonato, tanto a parte da flor que está mais escura quanto o fundo vai escurecer. Então vai ficar um tecido todo manchado e vai sair, né, o desenho que eu marquei aqui com o sol. Então, quando trata-se de tecido, se você quiser fazer aquela revelação com bicarbonato e água para que fique mais escuro, né, para que fique esse tom aqui mais alaranjado, então a técnica é diferente. Como nós fazemos? Olha só, eu tenho aqui um pouco d'água e vou colocar um pouquinho de bicarbonato, bem pouco, tá? Não precisa exagerar. Aqui uma colher de chá, vou colocar só uma ponta aqui de bicarbonato. Aqui deve ter uns 100 ml de água, mais ou menos. E misturo o bicarbonato. E você pode fazer dessa maneira que eu vou ensinar aqui, ou também pode fazer com um borrifador. Você coloca essa mistura no borrifador e borrifa somente uma nuvem aqui de bicarbonato com água para que haja revelação. Só que eu acho que esse método do borrifador não é muito seguro, porque se você colocar um pouco a mais de água, né, se você borrifar muito, vai manchar do mesmo jeito. Então, eu sempre prefiro, gente, fazer assim com o pincel. Olha só, vou mostrar para vocês. Eu carrego o pincel aqui na água, né, com o bicarbonato e vou passando aqui, olha, só no contorno da flor. Tá vendo, gente? Vocês vão ver, olha, que ela vai ficando mais escura. Mas nada impede que você deixe também as flores assim, só amarelos. Ela também vai ficar, tá? Isso aqui eu tô mostrando para vocês, se vocês quiserem escurecer, né? E deixar com aquela coloração mais avermelhada, aí passo assim com o pincel, né? Se eu estivesse aqui no tecido imprimindo uma fotografia, aí eu deixaria no amarelo, porque uma fotografia ficaria muito difícil, né, de fazer todo esse contorno aqui, de pintar, seria um pouco mais complicado. Então, na fotografia eu costumo deixar só a impressão em amarelo mesmo. E agora, ó, eu completo aqui com a água e o bicarbonato. Aí, à medida que ela vai secando, ela vai escurecendo mais, tá vendo? Aí a florzinha, né, ela fica mais aparente. Então, vocês podem fazer das duas maneiras. Nesse aqui, eu vou deixar algumas amarelas e vou pintar algumas só para vocês verem a diferença no final, né, após a secagem aqui do bicarbonato com a água que eu estou passando, tá? Mas, gente, não precisa exagerar na quantidade de água no pincel,
porque assim que você passa, ela fica bem clarinha, mas ela vai escurecendo rapidamente. Então, não exagerem, porque se você colocar muita água no pincel, ela pode começar a correr aqui no tecido e manchar, tá? Então, olha, muito pouco mesmo a quantidade de água que eu tô colocando aqui no meu pincel. Estão vendo essa outra que eu fiz primeiro? Olha como já escureceu bem, né? Então não exagerem aqui no uso do bicarbonato, tá? E pronto, gente. Agora que o tecido já secou, olha só, ficou bem marcado aqui as flores, né? E como vocês viram, é possível, né, deixá-las amarelas ou então mais escuras. E, gente, quando nós aplicamos essa técnica no tecido, não quer dizer que você vá colocar, por exemplo, numa camiseta ou um tecido que você vá lavar sempre. Essa técnica não foi feita para isso, porque são pigmentos naturais e sem nenhum tipo de fixador. Então, se eu colocar numa camiseta ou uma roupa que eu vou sempre lavar, isso aqui vai desbotar e vai sair, né? E corre o risco até de manchar, dependendo do produto que você use para lavar. Então, eu costumo usar no tecido para fazer encadernações, para cobrir capas, né? Cobrir caixinhas, que eu não vou ficar lavando uma caixinha, para aplicar em eco bag, que não é um produto que você fica lavando toda hora. Então, para esse tipo de aplicação no tecido, é excelente a técnica da antotipia, tá? Para tecidos que você for lavar constantemente, aí eu não recomendo, tá? Se você quiser que ela fixe um pouquinho mais, você pode usar o verniz, tá? Ó, eu costumo usar o verniz acrílico fosco à base de água. Por que o fosco? Para não aparecer, né, que eu passei um verniz aqui, não ficar aquele brilho. Passando o verniz fosco, ela vai ficar com essa cor aqui natural. E para passar o verniz é a mesma coisa, gente. Olha, venho com um pincelzinho e aplico só aqui na florzinha, né? Depois que o verniz secar, não vai parecer que você passou, porque o verniz também é fosco, né? Isso ajuda a proteger um pouco mais contra o desbotamento ou alguma eventual água que bata aqui no seu trabalho, que pingue, né? Então vai ajudar bastante. E por fim, vamos ver o resultado agora da emulsão feita com repolho, né? Emulsão azul. Vamos ver se marcou, como é que ficou. Opa, já tá até saindo aqui. Aí, olha só, gente, marcou, né? Mas marcou bem menos que as outras. Mas ficou um tom de azul bem bonito também, né? Mas vocês viram, conforme a emulsão muda, muda também a maneira como ela revela a imagem, né? De todas até agora, o que eu achei que revelou melhor, sem dúvida nenhuma, foi a cúrcuma, né? Com todos esses detalhes. Mas a emulsão azul também ficou bacana, ficou legal o resultado. Se você quer uma cor azul mais forte, aí eu recomendo, né, que você faça uma emulsão mais pura. Quanto mais puro, quanto mais repolho você colocar, melhor, né? Para ela ficar bem forte mesmo e passar mais demãos no papel. Aí eu acredito que ela ficará mais, assim, visível, né? Eu passei aqui acho que 2 ou 3 demãos, então ficou dessa maneira aqui. Mas se você passar mais e fizer uma emulsão bem forte, eu acredito que ela fique um pouco mais visível. Mas ficou bom para nós sabermos que cada uma delas vai reagir de uma maneira diferente ao sol. E no final da aula eu vou fazer um comparativo entre todas, para que vocês tenham ideia, né, do material mais adequado que utilizarão nos seus trabalhos. Bem, gente, com essa aula nós encerramos o nosso curso de antotipia. Eu quero agradecer muito a vocês pela participação, porque uma aula que seria somente uma aula simples acabou virando um curso, porque vocês participaram, porque vocês pediram mais técnicas. Isso me estimulou a gravar mais 2 aulas que hoje nós encerramos. Então,
para encerrar as técnicas de hoje, vamos recapitular, né? Essa aqui foi a primeira aula, gente, nós fizemos com a cúrcuma. Na segunda aula, fizemos utilizando a emulsão de amora e também de beterraba. E hoje, na terceira aula, fizemos com a emulsão do repolho e também aplicamos no tecido. E assim fechou, né, com chave de ouro, todas as questões que vocês me trouxeram e ficou um curso super abrangente. Então agora o conselho que eu dou a vocês, assistam todas as aulas, eu já criei uma playlist lá na aba cursos, é só clicar lá, assistir às aulas e verificar, né, qual técnica será mais adequada àquilo que você tem como objetivo de trabalho e apliquem, né, nos seus trabalhos, que eu tenho certeza que vocês farão coisas lindas. E, gente, muito obrigada a todos vocês. Eu peço também que vocês me ajudem dando aquele like, compartilhando esse vídeo e também se inscrevendo no canal. Me ajudem principalmente a compartilhar as aulas, porque assim vocês me estimulam a trazer mais conteúdos diferenciados para vocês e essas técnicas, né, podem chegar a mais pessoas. Combinado, gente? Eu posso contar com vocês? E não deixem de me dizer também nos comentários o que vocês acharam desse curso e qual técnica vocês irão aplicar nos seus trabalhos. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!